Então, a gente está gravando este tutorial aqui e esse texto vai estar disponível também para vocês, ele já está disponível e a gente está olhando a partir das referências bibliográficas. O que eu quero trabalhar com vocês hoje é justamente a forma de fazer as referências bibliográficas. E a gente se baseia nessa norma 6023 da ABNT, que é para sites, revistas e livros, ok? Então, eu recolhi esse material aqui da internet e fui fazendo um pouco esse recolhido para a gente poder trabalhar um pouquinho mais fácil com vocês. Então, primeiro, né, o que, que é uma referência? Se refere a uma lista organizada de fontes de pesquisa ou consulta que foram utilizadas para a elaboração de um trabalho. Na realidade, as referências que eu estou trabalhando aqui, que eu vou trazer aqui para vocês, é aquelas lá no final do projeto de pesquisa, tá? Então, são as referências no final do projeto. Então, como referenciar isso lá no final do projeto? Aquelas dentro do texto, a gente faz depois num outro momento, ou a partir dessas também dá para compreender aquelas que são colocadas dentro do texto, ok? Então, por que, que se faz essas referências, né? São necessárias para sustentar a sua argumentação. E eu falava muito, eu sempre falo muito sobre isso, né? Essa questão de que é importante a gente citar as fontes, da onde nós tiramos as informações. Não quer dizer que nós não tenhamos capacidade para fazer as tais afirmações, mas como o nosso projeto é de pesquisa ainda, e ainda estamos num nível de pesquisa de ensino médio, nós precisamos sim, nos nossos projetos, citar fontes. Então é muito importante isso, essa citação de fontes, porque é o que dá credibilidade também ao nosso trabalho, certo? Quais são os tipos, então, de referências, né? São vários tipos, pode ser de livros, revistas, artigos científicos, sites, bancos de dados, entre outros. Depois a gente vai ver que tem várias formas também, tá? Aonde que nós localizamos essas referências? Como nota de rodapé, a gente pode colocar também, mas a gente não está utilizando isso, tá? Então esta a gente sabe que tem, mas no nosso caso não entra. No final de sessões, partes ou textos, ou seja, no final de cada capítulo, também nós não estamos utilizando esta forma aqui, mas ela é uma forma também possível, tá? A norma prevê isso. Nós estamos utilizando numa lista de referências, geralmente no final do texto, como um elemento pós-textual, ok? Então é isso que nós fazemos. Nós colocamos a lista das referências lá para o final. As informações obrigatórias, então, em todas as referências da ABNT. O que, que é importante? Primeiro, a autoria. Quem foi que escreveu esse artigo? Então, o nome, o sobrenome. Ah, mas eu não encontrei. Então, a gente vai ver que depois vai aparecer uma forma como referenciar sem ter o autor. Tá? Então, mas o nome sempre é muito importante. Outro item obrigatório, o título da obra, né? Seja um livro, seja um artigo, um site, uma revista, seja o que for. Mas o título é muito importante. Depois, o local aonde aconteceu isso, né? Mas principalmente isso quando é de livros. Então, o local ou da editora, qual a editora que fez e a data. Por que, que a data é muito importante? Porque a data ela dá uma credibilidade também. Porque senão eu estou trabalhando um texto agora, estou trabalhando uma pesquisa agora e baseado num artigo de 1970. Talvez ele já não responda mais às minhas inquietações de hoje. Talvez aquilo que eu estou trazendo ou aquilo que esse artigo me coloca já está ultrapassado. Por isso que a data é muito importante. E nos projetos de pesquisa, é muito importante nós estarmos atentos às datas, para que elas não passem de 10 anos, certo? Então, artigos com mais de 10 anos, a gente sempre fica com o pé atrás. Por quê? Porque já está um pouco ultrapassado dentro do nosso objetivo de projeto de pesquisa, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz essas referências? Elas devem ser numa lista, né? As referências devem ser apresentadas com espaço entre linhas simples. Então a gente vai lá no parágrafo, lembra que eu expliquei
no outro tutorial, a gente vai lá no parágrafo, clica, aí coloca lá espaçamento simples, alinhados à esquerda, ou seja, sem nenhum deslocamento, sem nada, não tem aquele espaço no parágrafo, e entre elas a gente deixa uma linha em branco, ok? Depois vai aparecer alguns exemplos, então a gente vai poder ver. Depois, deixa eu ver algumas coisas mais importantes aqui que nós poderemos falar sobre isso, né? O sobrenome do autor da obra sempre deve vir escrito em letras maiúsculas, certo? O sobrenome do autor sempre estará em letras maiúsculas. Vou repetir. O sobrenome do autor sempre está em letras maiúsculas e em ordem alfabética, tá? Então essas duas coisas são muito, muito, muito importantes. Vamos lá então. Exemplos de artigos, jornais ou revistas. Então aqui nós temos um exemplo facilzinho. Percebam que tem já a formatação aqui dele, né? Então espaçamento simples. Aqui na esquerda está na sequência. Depois um espaço entre uma referência e outra, né? Um enter entre uma referência e outra. Então vamos lá. Sobrenome maiúsculo, o nome da obra. Aqui é uma questão seguinte: o nome da obra, não, o nome do autor, ele pode vir por extenso ou não, tá? As duas formas são aceitas, então não tem problema. A gente pode escrever o nome por extenso ou não, bem tranquilo. Outra coisa que a norma também permite é, depois do nome do autor, colocar o ano da referência da obra. Então aqui, Ota, vírgula, Luaico, entre parênteses, 2010. A gente pode fazer isso, tá? Não é tão problemático assim, certo? A norma permite essas duas opções. Vamos manter o que nós temos aqui. Acho que vamos padronizar para que fique mais fácil para todos. Então vamos padronizar naquilo que eu estou trazendo aqui, nesta norma que eu estou trazendo agora. Então, toda vez que a gente for fazer uma referência, a gente volta para esse texto, olha para esse texto e aí faz a referência, certo? Então a gente mantém o padrão que eu estou trazendo para vocês agora. Aí fica mais fácil daqui para frente para a gente poder trabalhar. Então, aqui tem um exemplo. Depois, como fazer a referência de livros, né? Quando são até dois autores. Então, dois autores, eu posso colocar os dois extensos, beleza, né? Os dois nomes, não tem problema. Se tiver mais do que uma edição, eu coloco, tipo, a segunda edição do trabalho, terceira edição do trabalho, do livro, melhor dizendo. Por que é importante colocar? Se nós pegarmos o livro que a gente usa na metodologia, que é aquele do Gil, como ele usa sempre as normas atualizadas, então ele vai fazendo atualizações deste material a cada pouco tempo. Então, se a gente tiver um livro da primeira edição, é diferente do que nós termos um livro, sei lá, da 12ª edição, que é a última que ele lançou. Então é importante colocar qual é a edição e qual é o ano desta edição, tá? Então é muito importante sempre fazer isso, sempre colocar qual é a edição e qual é o ano da edição. Então, sobrenome do primeiro, o nome aqui, viram que não está por extenso, né? O nome, não tem problema, separado com ponto e vírgula, tá? Depois, São Paulo, a cidade, 2 pontos. Sempre é cidade, 2 pontos, o nome da editora. Não precisa colocar editora Estrela, só Estrela, vírgula, 2011. Se tiver até 3 autores, como é que funciona? Mesmo esquema, tá? 3 autores eu ainda mantenho os 3 sobrenomes normais divididos entre eles por um ponto e vírgula. Se tiver 4 autores ou mais, o que eu faço? Então aí eu posso simplesmente pegar um deles, que pode ser o primeiro, né? E coloco et al, ou seja, entre outros, certo? Então quando tiver mais do que 4 autores, eu não preciso citar todos eles, eu não preciso colocar o nome de todos eles nas referências. Eu coloco um autor, vírgula, et al, entre outros, tá?
Quando tem essa questão de sobrenomes que indicam parentesco, né? Filho, júnior, neto, sobrinho, companhia. Mantém o sobrenome, não é só o neto. Então, tipo, aqui percebam que é o Asaf Neto. Não é só o neto. Porque neto são tantos netos, né? Então tem que ter quem é esse neto, Asaf Neto. Quem é esse filho, tal coisa filho, tá? Quando tiver um autor desconhecido, do tipo, bah, quem é que escreveu isso? Então eu coloco o depende, o verbete ou o nome da, tipo aqui, onda de frio, reviravolta, traz vento e forte chance de neve. Beleza. De quem é isso, né? É do Zero Hora. Ok, então eu coloco o nome em maiúsculo, a primeira palavra do artigo, ou a primeira palavra do verbete, ou a primeira palavra da notícia que eu estou trazendo aqui, tá? Depois, referências de monografia, dissertações e teses. Então, mesma coisa, tá? Mesmo esquema das outras, só que eu vou colocar dissertação, se é de mestrado, ou eu vou colocar monografia, se é monografia, se é um TCC, eu vou escrever o que, que é depois no final, que depois do ano eu coloco dissertação, TCC, mestrado, ou o que for, né? Realmente o que for do que eu estou pesquisando. Por que, que tem que fazer essa referência dizendo que é uma dissertação ou um TCC ou uma monografia? Porque talvez é algo que não está publicado. Talvez não, quase certo não esteja publicado. Mas se eu for lá na Universidade de São Paulo, eu vou encontrar esse material aqui. Entenderam? Então, por isso que é muito importante o fato de colocar se é uma dissertação ou o que é. Depois, então, aqui tem outras referências. Aqui é muito importante, né? Referenciar pessoa jurídica, órgãos governamentais, empresas, associações, que é isso que aconteceu, que até tem alguns grupos que têm Constituição Federal, coisa assim, como é que a gente faz a referência, né? Então, o nome do Brasil, ou se é da nação, né? Ou São Marcos, se for algo de São Marcos, uma lei municipal, né? Ou o Banco Central do Brasil, como coloca aqui, ou Rio Grande do Sul, se for do Estado, aí sim, se é uma Constituição, se é uma certidão, ou se é uma lei, ou se é um projeto de lei, ou se é uma MP, então depende do que for, mas se coloca em maiúsculo sempre o nome da cidade ou o nome do país, no caso, né? Então, tipo aqui, Rio Grande do Sul, Constituição de 89, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, quarta edição atual, Porto Alegre, Assembleia Legislativa, que foi quem publicou e quem fez, né? 1995. Mas se ela é de 89, por que então que eu estou usando a quarta edição? Porque tem as medidas que vão sendo atualizadas a todo momento. Da mesma forma, Brasil, Constituição de 88, mas eu estou trazendo aqui de 2016. Por quê? Porque ela foi feita alguma atualização dentro dela, entenderam? Então é sempre importante, ela é de 88, sim, mas tem que colocar também quando é que ela foi, tipo, qual foi aquela que eu pesquisei? É de 88 mesmo? Ou eu pesquisei uma posterior a essa? Então, qual foi o ano do ano que eu pesquisei? Qual é realmente aquela que eu estou me referindo? Tá? Então, sempre isso é muito, muito importante vocês colocarem. Como é que eu faço de sites? Então, aqui tem a questão de site sem autor, site com autor, toda essa questão de como é que eu vou fazendo. Exemplos então. Primeiro, o autor com letra maiúscula, sobrenome, né, normal, como todos os outros. O título da matéria, percebam que não é o título da matéria que vai em negrito. Eu esqueci de falar, né, nos livros sempre que vai em negrito o título do livro, tá? Então é muito importante isso. Então, aqui no site, então ele não vai em negrito. Percebam que não é o título da matéria que vai em negrito, e sim o nome do site. Por quê? Porque é aí que vem a parte mais importante, porque o site é onde está dentro desse artigo, né? Então é mais importante o site do que o próprio artigo. Assim como é mais importante o livro como um todo do que o capítulo que eu peguei. Entenderam? Fazendo um pouquinho a referência aqui. Então, depois o nome do site, aí o ano em que eu
que eu peguei isso, né? Disponível em. Toda vez que eu fizer referência de site, eu tenho que colocar disponível em, 2 pontos. Abro aqui os sinais de maior e menor, tá? Então, coloco aonde eu peguei esse artigo. Então, eu vou lá na parte lá em cima do HTTP, dou um Ctrl C naquilo, coloco aqui dentro entre os sinais maior e menor, tá? Ponto final. Cuidado que toda vez que a gente for dar esse ponto final, ele pode, muitas vezes o computador ele apaga os sinais maior e menor e sublinha e deixa em azul, aquela partinha azul. A gente dá um Ctrl Z aí, a gente dá um mesh aí, a gente consegue deixar do jeito que tem que ser. Ou não dá um Enter, então aqui, ou um espaço, melhor dizendo, então aqui talvez o computador nos traia um pouco na hora que a gente for deixar prontinho esse sinal maior e menor ou disponível em, tá? Então cuidado com isso para vocês depois não sofrerem na hora de trabalhar. Aí coloco o ponto, aí eu coloco em acesso em 2 pontos. Aqui tá, né? 27 de outubro de 2016. Eu posso colocar o 27 de outubro de 2016 ou 27 de outubro de 2016. Percebam que aqui o dia está escrito na parte de cima, né? Abreviado até a terceira letra. O mês abreviado até a terceira letra. Então, jan, fev, mar, ab, somente maio é o escrito por extenso. Porque maio tem 4 letras, né? Então, se coloca as 4. Percebo, então, acesso em 27 de outubro, ponto 2016. 27 de maio 2020, tá? Então, isso é muito importante vocês lembrarem. Outra coisa, esse disponível em, ele só é utilizado para sites. Ele não é utilizado para livros, porque o livro está sempre disponível. Então, não preciso fazer isso nos livros, isso é só nos sites. Vamos lá, seguindo um pouco mais, o título da matéria, ou melhor, o artigo de site sem autor, né? Então, o título da matéria é ele que vai, a primeira palavra vai em maiúsculo, caixa alta. E depois o resto segue do mesmo jeito, tá? Então depois tem várias outras, algumas que a gente talvez nem vá usar aqui, do tipo documento de acesso exclusivo e e-mail eletrônico. Acho que talvez a gente não vá usar correspondências, a gente não vá usar filmes e vídeos em meio eletrônico. Talvez a gente use alguma coisa, mas caso alguém usar, então depois a gente pode conversar mais à frente, né? Monografia entra um pouquinho naquilo que nós víamos lá em cima na questão de dissertação, e só que aqui daí tem aquela questão se é um e-book, se está em CD, coisa assim, tá? Então, o mais importante é vocês prestarem bastante atenção na página 6 do nosso material aqui, que é como a gente faz a referência dos sites. Então, essa parte é muito importante, tá? Então, a página 6, eu quero que vocês voltem, atentem a ela e pensem de novo nela e realmente possam estar bem realmente, olhar bem para ela e levar a sério esse material. E a página 4, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato e depois a gente vai conversando um pouco mais e vai percebendo a forma como a gente vai poder trabalhar melhor. Mas o importante precisamos fazer as referências, tá? Sempre fazer as referências. E elas sempre aparecem em ordem alfabética. Então, ordem alfabética e sobrenome do autor em letra maiúscula.